Estamos retomando nossa abordagem Emmanuel e seus romances com sabor de imortalidade. No vídeo anterior, nós enfocamos os 4 primeiros romances de Emmanuel. O primeiro há 2000 anos, depois 50 anos depois, o terceiro Paulo e Estevão, e encerramos com o 4º romance Renúncia. Nós dizíamos que a redação de um romance histórico exige uma farta pesquisa de história, geografia, cultura da época, língua, práticas religiosas diversas. Muitas vezes também pedem viagens a esses lugares que hoje quase sempre estão em ruínas, etc. E demos um exemplo de um romance histórico, resultado de uma produção como essa. O romance Médico de Homens e de Almas, escrito pela escocesa americana Tilly Caldwell, e ela informa no prefácio desse romance que, para realizar aquele intento, chegou a consultar com o marido mais de 1000 livros sobre o assunto, além de ter tido uma consultoria com um padre e escrever a 5ª e última parte, teve que viajar com o marido à Terra Santa, a Israel. Poderíamos ampliar a lista de citação de romances históricos do cristianismo primitivo que foram escritos por autores cultos, estudiosos. Por exemplo, Ben-Hur, Ben-Hur, Uma História do Tempo do Cristo, escrito pelo autor americano Lewis Wallace, em 1880. Ele era advogado, diplomata, militar, um homem bastante erudito, com capacidade de fazer pesquisas, e produzir esse romance, que inclusive foi às telas do cinema por diversas vezes. Também o romance Covadis, narrativa histórica dos tempos de Nero, de 1895, foi escrito pelo polonês Henryk Sienkiewicz, e ele chegou até inclusive a ganhar o Prêmio Nobel da Literatura em 1905, mostrando o seu talento, naturalmente resultado também de grandes estudos. Nessa mesma linha, Memórias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, da escritora belga de língua francesa, foi a primeira mulher a ser eleita para a Academia Francesa de Letras. Ela teve uma vida realmente diferenciada, de formação intelectual, porque já na infância ela aprendeu latim e grego. O interessante desse livro, Memórias de Adriano, que corresponde mais ou menos nos romances de Emmanuel a 50 anos depois, porque é tudo relacionando ao tempo do imperador Adriano, os anos 130. Mas quando ela escreveu Memórias de Adriano, ela chega a dizer que teve uma produção diferenciada. Ela disse que teve uma espécie de método de delírio, uma espécie de erudição somada à magia, que podemos entender como espírita, talvez alguma coisa com elementos anímicos. Há um detalhe sobre esse romance, que o Reformador, de fevereiro de 2009, publica um artigo de Antônio César Perry de Carvalho. Memórias de Adriano teria sido escrito sob transe, mas ainda assim a escritora Marguerite Yourcenar era uma mulher muito culta. Nessa mesma linha, temos ainda Fabíola, a Igreja das Catacumbas, que foi escrito, ambientado ali mais ou menos como Ave Cristo de Emmanuel, no século IV, um pouco depois, já no último imperador Diocleciano. E o romance foi lançado em 1893, foi escrito pelo cardeal inglês-espanhol ou hispânico Nicholas Wiseman. Então ele também, como um homem culto da igreja, produziu um romance a partir de uma longa pesquisa. Por isso, no Pinga Fogo de 1971, lá na TV Tupi, perguntaram a Chico Xavier se ele, ao psicografar, ou para psicografar os romances históricos de Emmanuel, tão rico em detalhes históricos, geográficos, culturais de época, que livros e biblioteca Chico Xavier tinha consultado. E Chico, com simplicidade, respondeu: sinceramente, não consultei livro algum. Ou seja, os romances históricos de Emmanuel, eles são realmente uma prova por si mesmo da imortalidade da alma. Ou seja, não saíram essas informações, essa história da mente de Chico Xavier. Um espírito,
independente, produziu esses textos. Vamos então ao último romance psicografado por Chico Xavier, Ave Cristo, né? Ave Cristo, essa sentença, bem sabemos, é uma paráfrase, né? Porque os gladiadores, quando estavam na arena, no Circo Máximo, no Coliseu, nas arenas romanas, iam morrer, eles se dirigiam ao imperador, na arquibancada, na situação de luxo, diziam: Ave César, morituri te salutam, ou seja, salve César, os que vão morrer te saúdam. E Emmanuel, no prefácio, faz uma paráfrase, era uma paráfrase dita pelos cristãos quando iam ao sacrifício nas arenas romanas. E ao invés de dizer Ave César, ou Ave César, eles diziam: Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome te glorificam e te saúdam. Ele tem um prefácio de 18 de abril de 1953, da mesma data de aniversário do Livro dos Espíritos, e também a sua primeira edição se dá em 1953. Como subtítulo, Episódios da História do Cristianismo no século III. Aqui Emmanuel volta para o mundo clássico, já avançando ali para o finalzinho do mundo clássico, os anos 200, ou seja, os chamados tempos pós-apostólicos. E para a gente ter uma ideia também do que foi o cristianismo nos tempos pós-apostólicos, podemos até ler um outro romance que não é de Emmanuel, é do escritor Wallace Leal Rodrigues, A Esquina de Pedra, para vermos essa dinâmica da igreja cristã ali nos anos 200, 300. Mas Ave Cristo é nos anos 200, porque ele está lá, o protagonista é Quinto Varro, tem um filho chamado Tarciano, e hoje é sabido no movimento espírita, reencarnou, era Arnaldo Rocha, que era da intimidade de Chico Xavier, e tem muitas entrevistas, enfim, informando quem é quem nos romances. E ali estamos no Império de Caracalla, né, o imperador Baciano. E nesse romance, Ave Cristo, Dr. Bezerra de Menezes aparece como um personagem, está informado por Chico, por Divaldo, que é Apio Corvino o Velho, que é o pregador de Leão, de Lugdunum, que é exatamente as Gálias, que é naquele contexto do primeiro século antes de Cristo, desde os anos 50, desde Júlio César, que as Gálias foram dominadas pelos romanos. E o cristianismo foi se expandindo, e em Ave Cristo nós temos a descrição das lutas dos cristãos de Lyon, né, de Lugdunum, nome latino para Lyon, essa mesma Lyon em que nasceu o professor Hippolyte Léon Denis Arrivaio, que nós conhecemos como Allan Kardec. E aí nós temos, mais uma vez, um retrato, uma pintura muito detalhada do choque cultural entre o paganismo romano e o cristianismo que estava avançando. Nesse romance, o autor espiritual Emmanuel aparece também como personagem. Ele é Basílio, ele trabalha como uma espécie de afinador de instrumentos, e ele é um romano, mas foi filho de escravos gregos, e tem como filha uma filha adotiva chamada Lívia, que na verdade é a reencarnação da sua mesma filha lá de há 2000 anos, que ela era Flávia, aqui ela volta como Lívia, né? Que segundo Arnaldo Rocha e muitas pessoas que gozaram da intimidade de Chico Xavier, essa personagem Lívia de Ave Cristo com uma personagem Flávia de há 2000 anos, em ambas as histórias filha de Emmanuel, na verdade Chico Xavier. Isso mostra um paralelo entre Chico e Emmanuel, ou seja, é o pai e a filha agora reencarnada como médium, como o caso de Dona Zilda Gama, que também é sabido, Zilda Gama, a médium Zilda Gama, que foi médium de Victor Hugo, foi filha de Victor Hugo no século XIX, lá na França. Nós gostaríamos de destacar frases. Lá no capítulo 3º, o Espírito escreve assim: dificilmente, à distância dos séculos, poderá alguém perceber com exatidão a sublimidade do cristianismo primitivo. Mas por que isso? Porque exatamente o propósito de Emmanuel é de apresentar a grandeza do cristianismo primitivo. Por isso os romances nas suas diversas apresentações estão sempre mostrando como é o cristianismo autêntico. Por quê? Porque o Espiritismo é um projeto de cristianismo redivivo. Então, o cristianismo na sua pureza, ele está sendo posto nas mãos dos espíritas para que seja novamente colocado assim. Retomando um pouco
o penúltimo romance, Renúncia, nós gostaríamos de lembrar 3 frases de Alcione. Ela diz assim: a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Está lá no capítulo 3º da segunda parte. Também ela diz: o estudo das coisas santas é comparável a uma pesca de luzes celestiais. E diz ainda: o Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho ascensional, cujo fim não poderemos atingir legitimamente, sem conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Sempre esse apelo nos romances, esses personagens sublimes, para a vivência plena, integral do Evangelho. Ou seja, esses personagens demonstram que o Evangelho não é pura poesia. O Evangelho é uma filosofia de vida, é um projeto existencial perfeitamente exequível. Mas retomemos, Emmanuel é esse o autor espiritual desses 5 romances que passamos rapidamente aqui em revista. E Chico Xavier é o médium. Então as condições de recepção são também importantes. É preciso perceber que esse espírito Emmanuel é um intelectual desencarnado, iluminado. Ele tem um crescimento tanto do intelecto quanto da moralidade. Então é uma personalidade que se formou na sequência dos séculos, de modo que pode ser esse autor talentoso, com sensibilidade artística e espiritual, e o seu vínculo com o médium em diversas reencarnações. Para termos uma ideia, por exemplo, Emmanuel está escrevendo em língua portuguesa. Vocês vão ver aí que há os romances, 5 romances de Emmanuel, eles têm hoje traduções e adaptações em diversas línguas: o esperanto, o francês, o inglês, o espanhol, o italiano. Então, mas o texto original foi produzido em língua portuguesa. O espírito Emmanuel ditava em português e Chico Xavier escrevia em português, em língua portuguesa brasileira. Para que houvesse uma preparação no aspecto da língua, o espírito Emmanuel reencarnou no século XV e viveu até o século XVI como catequista, como jesuíta Manuel da Nóbrega, que veio ao Brasil com a missão de catequizar as comunidades indígenas. E naquele contexto histórico, no século XVI, Manuel da Nóbrega, o padre Manuel da Nóbrega, ele usou o teatro para falar do Evangelho e ser entendido pelas almas mais simples dos indígenas. Depois ele reencarnou no Brasil no finalzinho, ali na última metade do século XIX, como Padre Amaro, lá no estado do Pará, para mais uma vez se apropriar da língua portuguesa, de modo que estava se preparando para o seu trabalho com o médium Chico Xavier, para ter um domínio pleno da língua vernácula. Um detalhe interessante também é que Emmanuel, se percebe, é evidente isso, e até era chamado de senador por Arnaldo Rocha, ele até se apresentou para Chico muitas vezes com o peplo, com aquela roupa, a túnica dos romanos, E Emmanuel, como romano, ele permanece romano porque nos romances ele não quer fazer ficção. Ele não está preocupado também, como muitos literatos, em obter a glória, a fama, a vaidade, porque não existe uma espécie de academia espiritual de letras. Para que um fardão para Emmanuel? É um espírito já iluminado, as vaidades humanas não incomodam mais. Mas Emmanuel, ele usa um princípio, uma concepção dos romanos que está presente na sua produção de romances, que é a noção de veritas. O que é veritas para os romanos? Veritas é a concepção de verdade para os romanos, é uma concepção filosófica. Os judeus chamam de emuná, os gregos chamam de aletheia, e os romanos chamavam de veritas. O que é verdade para um romano é aquilo que é posto com fidedignidade, ou seja, no caso de um relato, veritas quer dizer descrever, narrar a coisa tal qual ela se deu, ou seja, sem acréscimos, sem omissões, sem deturpações. Por isso que os romances de Emmanuel, eles são tão ricos em detalhes históricos, detalhes geográficos. Ele ali tem uma fidelidade, uma fidedignidade à situação, aos personagens,
é pura história. Emmanuel é de fato um historiador. Ele inclusive se apresenta como historiador num outro texto, por Chico Xavier, que é A Caminho da Luz, que é a história da humanidade a partir de uma perspectiva do mundo espiritual, né? Então, essa concepção de veritas faz com que Emmanuel não descambe para a ficção, né? Os romances são, de fato, são romances históricos. Lá em Paulo Estevam, por exemplo, no prefácio, Emmanuel vai dizer que ele tem outra fonte, que é exatamente transmitir as tradições que circulam no mundo espiritual. Ou seja, no mundo espiritual mais elevado, há um retrato mais fiel de quem foi Paulo e suas lutas. Os registros que nós temos aqui na Terra são precários, são limitados. Então, Emmanuel vai dizer que uma das funções do trabalho mediúnico, e naquele caso Paulo Estevam, é trazer para os papéis humanos, trazer para as letras dos encarnados, aquilo que é informação corrente do mundo espiritual. Então é outra coisa que aqueles que se abrem para a atividade mediúnica têm a capacidade de fazê-lo, de atualização, de ampliação das histórias, da concepção de verdade. Outra coisa que se percebe nos romances de Emmanuel é a sua responsabilidade enquanto escritor, enquanto literato espiritual. Ora, nós observamos lá em Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, sobretudo nas questões 903, 904, 905, especialmente a 904, quando o codificador ele vai tematizar as virtudes e os vícios, ele pergunta aos benfeitores, aos sempre vivos, a responsabilidade, a questão, a intenção dos escritores. Quando, de ordinário, os escritores eles ficam apresentando as mazelas humanas, as quedas humanas, os defeitos humanos. E aí, ali nós temos os princípios para a boa literatura. E nós percebemos que Emmanuel é bastante fiel ao que está posto lá na questão 904 de O Livro dos Espíritos. Ele não está aqui para fazer fofoca, ele não está aqui para criar um pessimismo, dizer que a alma humana é inviável. Ele tem que, de algum modo, apresentar as pessoas tais quais elas são. Isso também está lá no capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo, uma resposta que o Espírito São Luís dá, um conjunto de 3 questões que são formuladas sobre a questão dos defeitos dos outros, o capítulo Bem-aventurados os misericordiosos. E São Luís vai dizer que se a gente não tivesse uma visão realista, não observasse os defeitos dos outros, como a gente poderia, como um escritor, como poderia pintar a condição humana? Porque a contradição é própria da condição humana, ainda a possibilidade do defeito, da queda, do erro. Então quem escreve histórias reais, inevitavelmente tem que apresentar alguns personagens que são perversos, são endurecidos, são conflitados. Mas Emmanuel tem uma visão imortalista. Ele está sempre abrindo uma perspectiva otimista, ainda que apresente de forma fiel esses personagens. Uma outra questão que nós colocamos é o uso da literatura, como nós dizíamos, como testemunho da imortalidade. Esses dados históricos, culturais, constituem-se em provas em si mesmo, né, por si mesmo, da imortalidade da alma. Isso coloca o médium numa situação frágil, delicada, porque muitas vezes certos dados não se apresentam no momento da produção psicográfica. Vamos dar alguns exemplos. Nós falávamos aquele das ruas de Corinto, lá em Paulo Estevam, mas no romance Renúncia, há informações, por exemplo, que os personagens que são irlandeses, que estão migrando para a América do Norte, vão para a região de Connecticut e lá eles vão plantar fumo. No entanto, recentemente, uma década atrás, melhor dizendo, Haroldo Dutra, preocupado, foi checar essa informação e pelos atlas que temos históricos daquela região de Connecticut, não há registros de que houve plantação de fumo no século XVII e no século XVIII. Então Chico Xavier estaria errado e Haroldo persiste na sua investigação, encontra um atlas, encontra um texto na biblioteca americana confirmando que, de fato, os irlandeses plantaram fumo em Connecticut. Veja que só agora veio à tona essa informação. Como é que Chico Xavier teria absorvido isso? Então, a produção do espírito é sempre a perspectiva da imortalidade. Também no livro Renúncia, há uma certa informação sobre determinadas ruas de Paris, e lá tem uma que
O Espírito Emmanuel sempre traduz as palavras do francês para o português, a portuguesa, mas essa rua ele mantém no nome original, o nome da rua em francês. E o detalhe é que os mapas de hoje que nós temos de Paris não citam essa rua, que está lá no contexto do século XVII. Seria vexatório para Chico Xavier. No entanto, mesma coisa, Haroldo fez uma pesquisa e encontrou o mapa de Paris do século XVII, e esta rua citada por Emmanuel está lá como existente, porque nós sabemos que os atuais não citam mais a rua. Nós também temos que perguntar qual é a função do livro espírita, além da contribuição que ele dá para a convicção da imortalidade da alma. O bom livro espírita ele tem um compromisso com a formação espiritual do leitor. Esse é um aspecto. A pessoa, ao ler Emmanuel, seus romances, ela necessariamente fica melhor enquanto ser humano, enquanto espírito imortal. Porque os valores espíritas, os valores evangélicos estão postos, conduzem toda a trama. Além disso, o livro espírita ele surgiu com outra função, uma função material e nobre. Porque o movimento espírita não apela, não usa para a manutenção das suas casas e do próprio movimento, do dízimo, de coletas. Não existe isso. Então, o mundo espiritual criou um produto, um mecanismo capaz de beneficiar todos, ou seja, o livro espírita. O livro espírita, ele, ao ser vendido, o seu pequeno lucro fica para a sustentação das instituições. E o seu texto, a qualidade do seu texto, favorece o aformoseamento, o melhoramento das almas que se entregam a essa leitura. Daí porque os médiuns, eles fazem, os médiuns sérios, Chico Xavier, Divaldo, Raul, Dona Ivone Pereira, eles cederam plenamente os direitos autorais de modo que o movimento espírita, que as casas espíritas fossem beneficiadas. E é nesse ponto que nós estamos hoje passando uma certa crise, porque há uma infiltração do materialismo dentro do movimento espírita, por vigilância de editoras, distribuidoras e casas espíritas que começam a colocar em suas prateleiras títulos estranhos, livros duvidosos, muitas vezes movidos pela lógica comercial. E aqui nos permita uma digressão. O espaço da casa espírita. Agora, com essa pandemia, é possível que a casa espírita passe por uma nova arquitetura. E nós precisamos entender que cada ambiente, cada espaço da casa espírita tem uma sacralidade. Então a pessoa diz assim, olha, no salão eu não conto história pesada, no salão não falo mal de ninguém, mas aqui na livraria, na lanchonete, não sei onde, aí eu falo. Como se a livraria, como se a lanchonete ou qualquer outro espaço não tivesse a mesma sacralidade do salão, do espaço principal, das palestras, da mesa mediúnica, da sala mediúnica. Não, a livraria da casa espírita, ela é uma verdadeira farmácia. É ali que as almas adoecidas ou que precisam de nutrição, né, que precisam, enfim, de princípios de vitamina, de princípios ativos, elas vão se abastecer. Então as nossas livrarias precisam ter um compromisso com um bom livro espírita. A pessoa diz assim, mas isso agora chegou uma novidade. Alguém diz assim, olha, eu já li todos os romances de Emmanuel, então eu vou ler esse livro aqui, às vezes é um livro ruim. Não precisa ler um livro ruim. Releia um romance de Emmanuel. E isso nos faz lembrar a cultura, né, do chamado livro descartável. Por exemplo, um romance policial, que era um romance descartável. As pessoas viajavam de trem, para ficarem entretidas durante a viagem, elas compravam romance policial para poder, enfim, passar o tempo. Era um passatempo. Como se define um romance policial? Diz assim, um romance policial é aquele que você compra numa estação e descarta na outra. Né? Só serve para aquela viagem. Mas esse não é o livro de Emmanuel. Não é um livro comum, não é um livro banal, não é um livro descartável. O livro de Emmanuel é um compromisso com a formação espiritual, com a formação humanista, é um estudo psicológico, moral, das virtudes, dos vícios, das imperfeições humanas, das suas potencialidades espirituais. Como a boa literatura, quando a gente lê, por exemplo, Victor Hugo, como dizia Os Miseráveis e outros clássicos de Victor Hugo, ou lê Leon Tolstói, né? Os seus textos do século XIX, lá na Rússia, no começo do século XX,
nós percebemos que esses autores eles estão comprometidos com a formação moral, a formação espiritual do leitor, né? Dostoiévski e de outros tantos. Interessante que esses escritores, grandes escritores do século XIX, estão de volta, né? Via mediúnica. Victor Hugo produziu vários romances por Zilda Gama e depois quase 10 romances agora por Divaldo Pereira Franco. Humberto de Campos, Chico Xavier, muitos textos e também alguns agora por Divaldo. Então é a boa literatura, o clássico, como nós chamamos, ele se diferencia do romance descartável, porque o romance descartável ele tem uma lógica comercial, é aquele livro de aeroporto, como o pessoal diz, né? O livro de Emmanuel é um clássico, aí nos lembra Ítalo Calvino. Como é que a gente define um clássico? O clássico é aquele texto que você nunca diz assim, eu estou lendo, eu estou relendo, né? Paulo Estevão, por exemplo, é um livro para ser lido e relido. Kardec sempre teve uma simpatia, uma sensibilidade para acolher os escritores. Lá na Revista Espírita, por exemplo, tem aquelas entrevistas com o escritor alemão Goethe, uma com Homero, etc. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um texto do grande escritor alemão do século XIX, Heinrich Heine, né? E outro detalhe interessante é que no caso de Chico Xavier, que era um médium polivalente, mas no caso dos romances de Emmanuel, que mediunidade, né, estaria envolvida naquela produção? Voltemos ao livro dos médiuns, no capítulo 16, dos médiuns especiais, ali no item 193, e nós perceberemos no item 3º uma classificação segundo o gênero e particularidade das comunicações, o teor das comunicações. E ali se fala de médiuns versejadores, de médiuns poéticos, né, de médiuns literários, médiuns filosóficos ou filósofos e moralistas. Quando nós observamos o conteúdo dos romances de Emmanuel, a qualidade da língua vernácula, ou seja, a pureza da língua, né, a capacidade de expressão do poeta, sem abusar para uma sublíngua, né, uma sublinguagem, ali nós percebemos que, de fato, o Chico Xavier é esse médio que reúne esses elementos da classificação que nós lemos agora há pouco do capítulo 16 do Livro dos Médiuns, né? O texto de Emmanuel é para médios nessa direção. Por isso nós também devemos ter o direito de desconfiar desse ou daquele médio, dizer assim, olha, eu sou médium de Emmanuel, eu sou médium, né? Hoje é uma banalidade, uma banalização da mediunidade, e muitas pessoas atrevidamente, às vezes muito conflitadas, desejando luzes, né, holofotes, elas se lançam como médiuns romancistas, e a gente vai perceber lá a qualidade muito inferior da linguagem, a falta de talento artístico, né? A história duvidosa, que foge ao verossímil, como coloca lá Aristóteles na Poética, quando estuda a literatura, né? Então, nós temos esse direito de algum modo, avaliar a qualidade das produções. E sempre nessa proposta a gente percebe que, de fato, os romances de Emmanuel são romances espetaculares, excelentes em qualidade. Um outro detalhe da produção dos romances mediúnicos, romances históricos, por eles envolverem um volume de dados muito grandes e que exigem precisão, isso pressupõe uma profunda sintonia, uma afinidade muito grande entre o autor espiritual e o médium, que é o caso de Chico Xavier, que é o caso de Divaldo Pereira Franco, por exemplo, Dona Ivone, né, que psicografou Memória de um Suicida, por exemplo, o grande escritor, o grande literato português, embora conflitado, Camilo Castelo Branco, mas ali é uma obra de redenção, né, que psicografou Dona Ivone, por exemplo, psicografou Leon Tolstói, né, Ressurreição e Vida, Sublimação, né. Ora, essa sintonia do médium, porque a recepção de um romance é algo diferenciado, não é uma mensagem curta, portanto, é uma coisa prolongada e é como se fosse um circuito que deve estar ligado por muito tempo. Então, pode haver um ruído, pode haver uma quebra, né? É muito comum, às vezes, um médium iniciante, ele tem uma capacidade de recepção no começo da mensagem, mas se a mensagem se demorar muito, ele vai perdendo contato com o espírito, daqui a pouco ele vai acrescentando elementos próprios, seu animismo, coisa desse tipo, né? No caso dos romances históricos, há um cuidado especial quanto a isso.
Então, até porque, no caso de Emmanuel, lembrando aquele princípio do veritas, é preciso haver a fidedignidade a fatos, pessoas, as referências. E também, isso, o texto como um todo, ele atende ao princípio, o objetivo da prova da imortalidade da alma. Portanto, essa afinidade, ela também não é uma coisa extemporânea, uma coisa simples, ela é construída na sequência dos séculos, que é o caso de Emmanuel. Por isso nós falamos que em determinados momentos, o próprio Chico Xavier comparece como personagem, como sua filha biológica em algumas reencarnações. E também nesse caso é preciso evitar aquilo que nós chamamos, diríamos hoje, o fake mediúnico, ou seja, a falsa informação que depois vai denegrir a doutrina espírita, vai enfraquecer, vai levar ao escândalo, antes que não haja essa produção. Então a literatura imortalista é essa literatura que tem sabor, usando aqui a expressão de Roland Barthes, que o saber tem que ter sabor. Não é um livro insosso, não é um mero passatempo literário, não é aquele romance policial como nós dizíamos. Muito mais do que isso, é um romance que leva a imaginação, a uma viagem profunda, a uma viagem além dos séculos, e também uma grande experiência sentimental, emocional. Haroldo até diz brincando, Haroldo Dutra Dias, que quando a gente lê os romances de Emmanuel, especialmente Paulo Estevão, a gente tem aquela sensação que é um romance cebola, porque a cebola, à medida que a gente vai cortando, provoca um efeito de lacrimejar, né, os olhos. E aí a gente vai lendo, as emoções vão tomando conta e a pessoa vai chorando, né? É como se assistisse um filme 3D, 5D, porque mergulha na cultura da época, a plasticidade do texto, né, o detalhamento, o vocabulário enriquecido, a precisão das palavras. Então, é nessa perspectiva que Emmanuel, nos seus romances também, atende muito bem um princípio, um objetivo, que é a formação do espírita. Né? O espírita é, essencialmente, um cristão. Né? E, no caso, os romances perfilam para nós cristãos, né? Porque nós temos um projeto de cristianismo primitivo. Daí porque, sobretudo as obras há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevão e Ave Cristo, nós temos um retrato muito fiel do cristianismo autêntico, do cristianismo primitivo, do que nós chamávamos de protocristianismo. Então é isso, fica o nosso convite para que a gente possa se entregar, se embevecer a esse deleite, né? A essa experiência estética, espiritual, elevada, transcendental, que é ler e reler os romances de Emmanuel. Há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevão, Renúncia e Ave Cristo. 5 possibilidades. E para quem já leu, vamos reler. Muita paz a todos.